Fala galera, aqui é o professor Luiz. Vamos falar hoje da quarta aula, né, de filosofia para o segundo ano do ensino médio. Nós vamos focar hoje no pensamento da escola de Frankfurt. O que é importante vocês saberem aí, né? Que na verdade esse é um tema que já vem sendo discutido através da ideia de alienação moral e a gente já abordou alguns temas que a própria escola de Frankfurt discute. Mas hoje eu vou focar um pouco nela. A Escola de Frankfurt ela foi fundada em 1924, né? E ela é um instituto ligado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, né? E ela tem bases no pensamento da tradição do Marx, né? É marxista, e ela vem estudar as dinâmicas das mudanças sociais. Ela vai desenvolver o que nós chamamos de teoria crítica. A teoria crítica ela tem o papel de criticar o desenvolvimento filosófico e a compreensão de como a sociedade entende a realidade e, ao mesmo tempo, ela tenta propor mudanças, né? Uma das ideias mais fundadas da teoria crítica é que o conhecimento ele é poder, né? Então, é com o conhecimento que a gente modifica as coisas. E é justamente as ideias aí do capitalismo que ele vai tentar tirar o poder das classes trabalhadoras para que elas não pensem. Mas o que é importante então a gente focar? Que a teoria crítica ela está aí, digamos assim, ela é contrária à teoria tradicional. A teoria tradicional ela vai tentar entender e também vai tentar explicar a sociedade aí. Ela não vai trazer muitas referências assim no sentido de proposta de mudança, mas ao passo que o desenvolvimento científico que vai sendo criado por essa teoria tradicional, ela vai gerar certa destruição da natureza. O Aristóteles colocava na sua teoria de que o conhecimento científico ele devia trazer para o ser humano entender melhor os fenômenos da natureza para aí ele poder ser o sujeito mais feliz. Já a ciência moderna, ela vai apontar que você tem que entender os fenômenos da natureza para você poder dominá-los, né, e controlá-los. E isso acaba gerando certo desconforto dentro do conhecimento científico. É importante que vocês saibam que houveram duas fases, né, até agora da escola de Frankfurt. A primeira fase, os principais autores é o Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, né, ela aconteceu aí durante o seu início de 1924 e foi aí até a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos pensadores que acompanhavam eles eram judeus, então eles acabaram indo para os Estados Unidos e fundaram uma escola lá. Entretanto, com a final da Segunda Guerra Mundial, em 1951, eles retomaram o instituto, né? Dentro da escola, dentro da Universidade de Frankfurt, e aí tivemos a segunda fase da escola de Frankfurt, que é o principal autor aí é o Habermas e o Velmer, né? Bom, como que funciona? Então a teoria crítica, ela tenta, digamos assim, integrar estudos de várias áreas do conhecimento das áreas de humanas, desde política, ética, história, filosofia, estudos sociais, então todas as áreas que são voltadas para dentro dos estudos das ciências humanas, elas vão, digamos assim, ter algum discurso, né, para poder acompanhar. É importante que vocês saibam que os frankfurtianos aí da primeira fase, eles têm um pensamento um pouco pessimista. Por quê? Primeiro porque eles apontaram que o capitalismo ele avançou de tal maneira que aquilo que poderia provocar o colapso dele mesmo, ele acabou combatendo isso, que era uma da teoria do Marx, né? Que o Marx dizia que o próprio capitalismo tinha elementos para acabar consigo mesmo. Então, isso acabou gerando dentro dos marxistas, né? Dentro dos marxistas frankfurtianos, uma ideia de que o próprio sistema capitalista, né? Que eles chamaram de capitalismo avançado, acabou, digamos assim, com as próprias forças que poderia combater o próprio capitalismo. Outra coisa que o capitalismo fez, que eles apontam, é que já no momento em que eles estão discutindo, já não é mais viável apontar o socialismo como uma superação, né, como uma transformação do capitalismo, né, que é uma discussão que eles vêm apontar isso, né.
Por que eles pensam isso? O diagnóstico que eles criaram sobre essa visão é o seguinte, é que eles já não viam mais, dentro das bases das relações de força de produção e das produções de conhecimento, o que eles falaram que estava existindo uma tal de ausência de consciência do proletariado. Ou seja, o proletariado já não tinha mais consciência sobre a sua condição, né? Sobre a sua condição, digamos assim, de consciência. Ele não tinha mais consciência sobre sua condição e não conseguiria gerar mais conhecimento para combater o capitalismo. Outra coisa que eles vão apontar é que o capitalismo ele causou uma certa liquidação do indivíduo, né? O que é essa liquidação de indivíduo? Ele vai, digamos assim, destruir as bases do conhecimento da consciência crítica. O que vinha trazendo os pensadores, como a crítica do Kant, pensadores que vinham desenvolvendo críticas sobre o conhecimento, sobre a ética, sobre várias visões de mundo, o capitalismo acabou, digamos assim, liquidando tudo isso, né? E aí o Adorno e o Horkheimer, eles vão falar até da indústria cultural para exemplificar como que essas bases da consciência crítica elas foram destruídas. Eles vão apontar que a indústria cultural, né, que é o quê? Um conjunto de ideologias aí feitas pela indústria, pelos capitalistas, né, uma indústria que vende, né, de certa maneira, uma manipulação do público, ela preconiza aí os comportamentos, ela padroniza tudo isso. E aí o que é interessante? Ele vai apontar que a indústria cultural é como se fosse uma arena no qual vão se desenvolver as tendências críticas e que elas vão sendo eliminadas pouco a pouco. Então você aproveita a indústria, cria um sistema de indústrias que vende o que nós chamamos de cultura de massa, né? A cultura para o povão. E isso vai fazendo com que vai se tendo uma destruição do próprio processo de pensamento aí, crítico das pessoas. E o que vai ocorrer? Então, isso ocorre porque através do que o Adorno e Horkheimer chama de commodities culturais. É como se as indústrias vendessem commodities, né, matéria-prima de cultura. Como que essa matéria-prima é de cultura? Ele é vendida pelo próprio mercado. Vai aproveitar a globalização para isso também. Então você cria modos de comportamento, modos de pensar, maneiras de vestir roupa, maneiras de dançar, maneiras de se comportar, enfim. Tudo isso acaba, de certa maneira, fazendo o sujeito consumir de tal maneira que ele vai se transformar numa pessoa passiva, né? Ele vai se transformar num sujeito alienado. E aí ele vai, então, de certa maneira, ficar tão alheio à realidade, né, tão passivo, que ele vai aceitar tudo de forma natural. Então, gente, isso é uma das coisas da Escola de Frankfurt. De próxima aula eu vou falar mais, né? Falar um pouco da relação do capitalismo, enfim, mas o que eu queria apontar inicialmente é isso, né? Que a Escola de Frankfurt, ela tem uma base marxista, e essa base marxista ela vai tentar trazer uma teoria crítica para tentar, além de criticar a realidade e o pensamento atual, né? Atual que eu digo de 1924 para cá, né? E também vai tentar propor mudanças para que a gente não fique escravo desses pensamentos, desses comportamentos que são criados pelo próprio capitalismo. E aí, então, é importante a gente focar nessas ideias e criar um pouco mais de criticidade no nosso pensamento. Espero que vocês tenham curtido a aula. Vejo vocês no futuro, né? Próxima aula aí vamos continuar falando dos frankfurtianos, ok? Até mais. Dá um joinha aí quem curtiu. Toca o sininho para receber. Se inscreve no canal aí que a gente vai continuar as aulas toda semana. Valeu!